Olá, bem-vindo. Outra pergunta: qual a diferença entre pigmentos e corantes? Bom, em algumas FAQs aqui eu andei falando sobre tintas e eu citei que corante e pigmento são coisas bem diferentes. Aí algumas pessoas vieram me perguntar porque elas estavam achando que pigmento e corante era tudo a mesma coisa. Então eu resolvi fazer uma FAQ somente falando sobre isso. Ela vai estar meio compridinha, mas é que o assunto é muito extenso mesmo, tá? Então vamos a algumas explicações, mas é muito importante conhecer essas diferenças, até mesmo para você entender possíveis resultados que você planeja no seu trabalho. Eu não sou conhecedora de química, já vou avisando, e nada disso. Eu tenho, assim, alguma vivência com tintas, a maioria foi em papel, nem no Polymer Clay. Eu não tenho o hábito de pintar muita coisa no Polymer Clay, nada disso. E minha experiência é mais na modelagem, algumas pinturas, tá? Mas assim, eu gosto muito de estar pesquisando. E assim, o Edinho da PV Clay também, eu vivo perguntando as coisas para ele nesses anos todos, tudo que eu fui aprendendo com ele, gente, um valor imensurável, tá bom? E primeira coisa que eu quero falar é que muitos materiais podem ser feitos com corantes ou pigmentos, e até mesmo em soluções misturando os dois. E quando nós falamos em tintas artísticas profissionais, que às vezes eu falo, gente, tinta artística profissional, são umas tintas mais caras, mas nós sabemos que elas vão ter o quê? São feitas com material de melhor qualidade, porque tem também as linhas de artesanato, escolar, tudo isso, e realmente acaba às vezes tendo pigmentos ou corantes de qualidade inferior. E eu não vou me estender muito falando nas subdivisões, porque existem os orgânicos e inorgânicos, mas é uma outra história que não vem ao caso aqui. Então, vamos mais falar nas diferenças práticas das coisas, já que ambos são colorantes. Veja bem, eu não falei corantes, eu falei que ambos, os dois, tanto pigmento como corantes, são colorantes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando dos pigmentos, tá? Eles são em formas de pó, são em pequenas partículas, mas você já encontra preparados feitos com ele, que é uma pasta onde esse pó foi adicionado a um veículo, e esse veículo pode ter uma base aquosa ou oleosa, para melhor dispersão no meio onde for aplicado, porque tem que ter uma compatibilidade, ou com óleo, com a água, sei lá, aonde for utilizado. E as principais características dos pigmentos são o fato deles terem as cores mais sólidas, mais fechadas, opacas, e com isso maior cobertura. Eles não têm transparência, tá? Se tiver um pigmento, tiver transparência, foi usado pouca quantidade de pigmento. Aí entra aquelas tintas que pode ter umas tintas meio safadinhas, baratinhas, que colocou pouco pigmento e por isso que ela não tem uma boa cobertura. E é muito importante explicar que os pigmentos, eles são insolúveis, ou seja, no meio que ele for dissolvido, ele nunca, que ele for dissolvido entre aspas, tá? Ele nunca vai se dissolver, na verdade. Então, o meio que ele for misturado, ele vai ficar ali em suspensão. Então, por isso nós costumamos dizer que isso é uma suspensão. Então, a característica que você vai perceber é que ele não mistura, que você precisa agitar, que ele assenta no fundo, tá? Porque essas partículas nunca vão ser misturadas. Então, às vezes você pode comprar uma coisa e falar, ah, que porcaria que não mistura. Não, é que aquilo é pigmento, não vai misturar mesmo, ele não é solúvel, tá? E muitos têm origem natural. Um exemplo que eu gosto muito de falar são as maquiagens azuis que a Cleópatra usava, que eram feitas da pedra lápis lazuli triturada e formava aqueles pozinhos azul ultramar. E já nos séculos XV, XVI e XVII, os artistas, eles não iam na loja comprar tinta, não tinha. Eles fabricavam as suas próprias tintas. Então, eles utilizavam outros minerais também triturados, misturando a pedra mesmo, eram triturados com pedra, misturando com óleo, com água, dependendo do efeito que eles quisessem, né, do resultado. E eles misturavam tanto lápis lazuli, eram muitas coisas que eles utilizavam, tá? Aí tem a malaquita, que é verde, aí tem o cinábrio, os ocres, que são argilas com diversas tonalidades diferentes,
Então, eles faziam suas próprias tintas preparando seus pigmentos. Mas hoje em dia são utilizados também muitos pigmentos sintéticos. Mas quando a gente fala sintético, eu estou falando aqui hoje em dia, parece que é uma coisa moderninha, né? Não, tem os moderninhos, tá? Mas existe registro de pigmentos, porque o sintético ele é feito através de reações químicas, essa é a diferença do outro, tá? Já existe registro na história antiga lá mesmo, lá muito atrás mesmo, que de se utilizar pigmentos feitos com algumas reações químicas já. Então já pode se chamar que aquele antigo, lá atrás, na história antiga, era um pigmento sintético. Mas se deixar, eu vou começar a viajar, porque essas coisas de pesquisa de história é comigo mesmo. E os pigmentos, eles são bem resistentes à luz, eles não costumam desbotar. E as cores dos pigmentos, quando elas são misturadas para fazer uma, vamos supor, você pega duas cores, fazer uma terceira cor, ela nunca chega num tom muito preciso, fica aquela coisa meio macilenta, meio neutralizada, meio sem vida, então não fica uma mistura pura, limpa. Isso é uma característica dos pigmentos mesmo, tá? E por isso até quando você mistura duas cores de massa, você chega no outro tom, chega, mas não é tão preciso como quando se mistura corantes, que depois a gente fala sobre eles, tá? E os pigmentos, em sua maioria, ele não migra, ou seja, se eu pintar ou tingir alguma coisa com ele, uma cor, depois de seca, não vai estar manchando outra. Mas existem casos em que isso pode acontecer, porque é necessário um certo conhecimento técnico de alguns fatores. Então, ele não migrar vai favorecer trabalhos em camadas com cores para que uma não contamine a outra. Mas, às vezes, isso ocorre porque eles são misturados a algum meio com alguma incompatibilidade, que às vezes misturou um pigmento não compatível a esse veículo que ele foi feito, e ele começa a realmente subir, ele vai separando, e isso vai acabar o que? Migrando, manchando outra coisa. Por isso que eu falei, precisa de conhecimento técnico mesmo no assunto, tá? E aí já foge um pouquinho da nossa alçada. E já os corantes, eles pertencem a uma classe muito ampla de produtos. Existem os de melhor qualidade e alguns bem chinfrinzinhos assim no meio, que eles migram quando uma cor de massa está atingida, encosta, ele pode estar manchando e também sujeito a reações químicas, tudo isso. Mas a característica principal deles é que eles são transparentes, com cores muito intensas, muito vivas, é muito legal. E ele é um pó que depois de diluído a um veículo, eles também formam outras tonalidades super vivas. E você pode estar misturando as cores com resultados lindos, super vibrantes e previsíveis. Então você sabe que se você misturar essa com essa, você chega naquela cor e fica realmente aquela cor e muito viva. E lembra que eu falei que os pigmentos são uma suspensão, que eles ficam suspensos no meio sem se dissolverem? Então, ao contrário já, o corante, eles são uma solução, porque eles são solúveis, eles se dissolvem no meio que eles foram aplicados. Eles não vão assentar no fundo do frasco, como acontece com os pigmentos. E alguns corantes são solúveis em água, álcool, e alguns até em óleo, então vai depender também como é que você vai utilizar tudo isso, o meio que ele foi dissolvido, o tipo de pigmento e tal. Aí, mas deu para sentir a diferença das duas coisas, né? Mas nem tudo são flores. Infelizmente, os corantes são lindos, maravilhosos, intensos, mas muitos não têm resistência à luz, ou seja, eles desbotarão com o sol, ou mesmo, dependendo da qualidade, até mesmo com a claridade, pode ser um tempo maior ou até bem rápido isso acontecer. Vai realmente, essa decomposição da cor, ela pode variar conforme a procedência do pigmento, e algumas reações mesmo dele, mas alguns são bem resistentes. E aqui mesmo em meu ateliê, eu tenho várias caixas organizadoras aqui numa estante grande, e cada caixa eu coloquei uma etiqueta escrito com caneta hidrocor colorida o conteúdo da caixa.
E o que aconteceu? Em menos de 6 meses, tinha algumas caixas que não davam nem para ler mais. E não bate sol direto, eu tenho sol aqui no ateliê, mas não bate nas caixas do material. Então, só com a claridade, em 6 meses eu precisei reescrever tudo. Ou seja, era um pigmento não, era um corante de qualidade bem ruinzinha. Agora, quanto a ser ou não a prova d'água, que às vezes a pessoa pode pensar, será que o pigmento é a prova d'água, o corante não? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ambos podem ser as duas coisas. Vai depender muito da base que ele foi misturada e o que foi feito com ele. Então, tanto corante como pigmento, vai depender da composição de outros produtos agregados a ele. E se ele é de base de água, base de óleo, do espessante, outras coisas todas da fórmula da tinta. Então, não é o fato de ser corante ou pigmento que vai ter uma influência nisso, né? Mas existem também tintas de canetas que são à base de pigmentos e à base de corantes. Então também tem coisas aí que você precisa começar agora a estar olhando a composição das coisas quando você for comprar, quando você estiver buscando algum resultado, tá? Agora, falando nas nossas massas, embora a PV Clay seja feita com pigmentos, ela não usa corantes, ela usa pigmentos. Todo Polymer Clay é feito com pigmentos, tá? Vale lembrar que a massa translúcida é a massa na cor natural dela, sem adição de cor alguma. Então, é a massa sem os pigmentos, tá? Então, se você pretende colorir, adicionando alguma cor, tá atingindo a sua massa, você usa a massa translúcida. Porque se você pegar a massa branca, ela contém pigmento branco, e aí você vai misturar o pigmento da cor que você está adicionando, na verdade você está misturando branco com essa cor que você está adicionando, e você pode acabar tendo como resultado um tom pastel, porque esse branco vai acabar entrando na sua composição da cor. E assim, muito importante também, que tem uma outra classe aí, que são os pigmentos fluorescente e fosforescente, e muitas pessoas confundem os dois. Os fluorescentes, eles brilham na luz negra, eles são reflexivos, então eles ficam bem vibrantes quando eles estão iluminados. E enquanto os fosforescentes, eles já possuem uma luminescência, ou seja, eles absorvem uma luz que serviu de estímulo e depois no escuro, ele sozinho ele vai emitir essa luz por um determinado tempo, que também pode variar esse tempo, tá? E ambos não têm uma cor muito fechada, ou seja, pode passar um pouco de transparência neles, por isso que as massas nessas tonalidades elas contêm um pouco de transparência. Isso é fato, do pigmento mesmo. Mas eu quero, na faca seguinte a essa, o outro vídeo, que esse aqui está ficando enorme, gigante, eu vou falar só sobre os fluorescentes, que aí eu consigo explicar um pouquinho melhor e dar algumas dicas sobre eles. Então, agora que você conhece um pouco mais sobre as diferenças, tá, entre corante e pigmento, você pode buscar os efeitos desejados, seja misturando na massa, no gel ou pintando. E o gel, para quem não sabe, é a cerâmica líquida, tá, que também vai ao forno, mas sempre lembrando de possíveis reações químicas que podem ocorrer com Polymer Clay, que é um produto à base de óleos plastificantes. Os óleos plastificantes às vezes reagem com outros componentes. Então, e também tem o lance do calor. Então, sempre é bom ficar atento a tudo isso. Então, escolhido o efeito que você procura, seja para tingimento ou para pintura, o que eu dou é aquele conselho, que eu ainda não dei nesse vídeo, mas que eu sempre dou nos outros, mas que é muito importante: teste sempre, porque experimente antes uma pequena quantidade, porque perder trabalho é uma coisa muito chata. Então, você experimenta num pedacinho da massa, leva ao forno, vê o resultado, aí depois você parte para uma produção maior. E outra coisa que é muito importante pensar em termos de corantes e pigmentos é saber se tem alguma toxicidade. Então eu vou falar, existe muito corante, muito pigmento que são bem tóxicos, tá? Bem complicados mesmo. Então você precisa ter certeza disso antes de estar adquirindo alguma coisa. E a PV Clay eu posso garantir com certeza absoluta, ela é composta por pigmentos de primeiríssima linha mesmo, trabalha com as principais marcas do mundo de pigmentos e os melhores e mais seguros, totalmente atóxicos, tá bom?